Boa noite, amigos queridos. Bem-vindos, agradecendo a presença de todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook. Amigos queridos de Houston, do Kardec Houston, do Sunrise, de Austin, de Dallas, de San Antônio, do sul do Texas, do interior do Texas, de todos os Estados Unidos, inclusive o Havaí, o Canadá, o Brasil de norte a sul, desde o Amapá, passando por São Paulo e Rio, amigos queridos de Jales, Lajeado no sul e na Europa. É um prazer ter todos vocês aqui conosco hoje, um forte abraço. Nos apresentando, eu sou Fernanda Bianskovski, representando os grupos Kardec Houston e ASK, Austin Study Kardec. A nossa convidada de hoje nessa live é a nossa parceira de trabalho, muito querida amiga, Jussara Korngold. Boa noite, Ju. Boa noite. É uma alegria ter você aqui conosco, um imenso prazer, uma honra nesse reencontro, nessa live, nessa noite linda. A Jussara Korngold divulga o espiritismo onde ela vive há décadas, em New York, nos Estados Unidos. Ela é presidente do Conselho Espírita Internacional e da Federação Espírita dos Estados Unidos. É palestrante, conferencista internacional, cofundadora e presidente do Grupo Espírita de New York, além de autora e tradutora de vários livros. Mas o mais importante, Ju, é essa doçura, essa amizade, essa conexão do coração, essa irmã querida. Bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite e participar dessa live. Para abrir o nosso encontro de hoje, nós vamos começar com uma prece. Então, conectando os nossos corações e mentes, buscando a sintonia com os mentores dos nossos grupos, os nossos amigos espirituais, mentores, anjos guardiães e espíritos protetores, visualizando a figura do nosso Mestre amado, Jesus Cristo. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos essa noite, estudando os seus ensinamentos, abraçando todos aqueles que estão conosco. Pedimos, Pai, que nos guie nessa mensagem e inspire a nossa irmã, que vai trazer a mensagem da noite, Jussara Korngold, para que todos nós possamos estar com nossos corações e mentes abertos e receptivos, assimilando essas lições, sendo inspirados, e que possamos, Pai, identificar toda oportunidade para colocar em prática o que aqui aprendemos hoje, para que possamos crescer espiritualmente, progredir, contribuir com um mundo melhor e com aqueles com quem convivemos. Então, pedimos permissão nesse momento para dar por iniciada essa reunião de hoje. Muito obrigada, que assim seja. Então, nós vamos acompanhar a Jussara numa palestra Despertar e Servir. Vocês podem participar com comentários e perguntas relacionadas ao tema, e no final da palestra, aqui no chat, nós vamos fazer as perguntas à Jussara e ela vai responder as nossas perguntas. Devido à limitação de tempo, talvez nem todas possam ser respondidas, e as repetidas serão consolidadas. Eu sei que vocês vão entender isso, mas convidamos a todos para formular as perguntas e fazer os comentários. Então, Ju, agora a palavra é com você. Obrigada. Bom, boa noite para todos. É sempre uma alegria nós podermos estar realizando esse serviço, né, em nome de Jesus, de estar com corações amigos, de saber que de alguma forma nós estamos perto, de tantas pessoas queridas que têm nos acompanhado. Agradecer então também a Fernanda, a todos os grupos de Austin, de Houston, de todo o Texas, né, que estão também promovendo esse nosso encontro para nós podermos então apresentar esse tópico que nós trouxemos hoje para a nossa reflexão.
Para aqueles que têm me acompanhado um pouco, vocês sabem que eu sempre gosto de trazer temas que sejam temas diretamente relacionados com as nossas vidas no momento, né? Porque muitas vezes nós vemos as pessoas chegarem no espiritismo e frequentarem os centros espíritas e acham tudo lindo, tudo maravilhoso, mas às vezes elas não conseguem exatamente conectar os ensinamentos espíritas com aquilo que elas estão vivendo no momento, né? Então fala, mas como é que eu trago isso para a minha vida prática? Como é que eu posso implementar esses conceitos para a minha vida prática? Então, de uma certa maneira, nós sempre gostamos de refletir acerca desses ensinamentos espíritas em relação à nossa vida prática. E por isso que hoje nós trouxemos esse tema que irá nos fazer refletir bastante, na verdade. Eu também tenho uma predileção, assim, por alguns temas que são difíceis, porque eles nos tocam muito, assim, na nossa intimidade, nos tirando, inclusive, da zona de conforto, porque é necessário, os tempos são chegados, nós não podemos mais nos deter nessa zona de conforto. Então, nessa mensagem de despertar e servir, ela vem justamente de encontro a esses momentos que nós estamos vivendo, que acaba sendo bastante apropriado para esse tipo de reflexão, né? Porque nós estamos falando, mas por causa agora dessa pandemia, nós estamos assim mais em casa, temos mais tempo de refletirmos acerca da nossa vida, de reavaliar as nossas vidas, as nossas ações, nosso comportamento perante o mundo e, principalmente, nós repensarmos a nossa escala de valores, né? Então, é interessante porque muitas pessoas têm chegado e falado, né, e eu mesma, na minha própria vivência, o que era importante para mim alguns meses atrás, hoje já não é necessariamente tão importante. Eu vejo que eu consigo viver sem uma série de coisas. Por outro lado, é lógico que existem coisas que nós sentimos muita falta, mas todo esse momento que nós estamos vivendo, ele se refere muito àquilo que nós falamos bastante até no Espiritismo, que é a transição planetária que nós estamos passando. Então, é um momento em que, se o mundo tem que avançar, né, se o próximo passo exige que nós estejamos assim realmente mais conectados, mais espiritualizados, existe então duas maneiras de nós aprendermos. Ou nós aprendemos, né, pelas vias da vontade, que significa justamente esse processo de despertar, de tomada de consciência, ou então as situações vão acabar nos chegando como um impositivo da lei. Nós poderíamos dizer até que essa pandemia agora é uma situação dessas, é um impositivo da lei. De repente, nós todos fomos obrigados a repensarmos a nossa existência, né? A reavaliarmos. Agora, uma pergunta muito importante que nós temos que fazer para nós mesmos agora é a seguinte: será que nós estamos aproveitando realmente essa oportunidade? Né? Eu mesmo penso que às vezes no começo a gente estava naquela situação meio insegura, achava que de repente em um mês tudo ia estar terminando, então a gente podia parecer mais que era assim, né, um corte na rotina, quem sabe até umas férias, né? Mas depois nós vimos que não. Agora, será que nós, nesse sentido, agora que nós estamos tendo essa oportunidade, nós estamos nos demorando na nostalgia daquilo que hoje não nos é mais possível realizar, nas lamentações que não vão nos trazer nenhum benefício, ou será que nós estamos realmente usando esse momento para esse despertar? E é nesse sentido que o apóstolo Paulo, numa carta aos Efésios 5,14, ele chega e fala o seguinte: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Então, essa primeira chamada de despertar, né, nós vemos como é um aspecto extremamente importante para o Paulo, né, para que nossos corações acordem, se ergam para a vida eterna, se levantem para trabalhar na sementeira, né? E nós estamos falando aqui
do discípulo Paulo, né? Ele que, na sua própria vivência, sentiu a necessidade desse despertamento, né? Porque ele também se encontrava, vamos dizer assim, equivocado no seu compromisso de fidelidade na sua parte espiritual religiosa, até que ele conheceu Jesus. Então ele chega e fala a respeito desse despertar, a respeito de nós nos levantarmos dentre os mortos. Significa o quê? Que ele está dizendo que nós estamos mortos, que de uma certa forma nós pensamos que nós estamos vivos, mas o que é realmente essa vida, né? E é interessante que Emmanuel, comentando um pouco, fazendo um pouco de relação a essa passagem que Paulo escreve numa de suas cartas aos Efésios, ele faz um comentário também a respeito de uma passagem de Lucas, no Novo Testamento, que ele fala o seguinte: caindo, porém, em si. Né? É uma passagem que nós encontramos no livro Fonte Viva, caindo, porém, em si. E o que é, então, esse cair em si? Né? O que significa esse cair em si? E é interessante que essa passagem é quando Lucas está escrevendo a respeito do filho pródigo. E se nós formos analisar realmente, de uma certa maneira, nós todos somos filhos pródigos. Se nós pensarmos na parábola, né? Então, na parábola conta que tinha aquele pai, né, o Senhor, que dava, assim, as possibilidades para os seus filhos, né? E o que acontece com um desses seus filhos, né? Esse seu filho, né, que é o que nós conhecemos como sendo o filho pródigo, ele chega e recebe tudo que ele pode do pai, chega para o pai e fala: olha, agora eu quero aquilo que eu tenho direito, o que é da minha competência, e eu vou sair pelo mundo. E ele sai pelo mundo. É muito similar a esse nosso trajeto, né, da evolução, porque nós também saímos, vamos dizer, das mãos do nosso Criador, como espíritos simples e ignorantes, e saímos através do mundo para irmos recolhendo experiência. E é o que acontece, né, com esse filho que vai recolhendo experiências e vai percebendo que no seu caminho, nas suas escolhas, cada vez mais ele se afasta da casa do pai. E cada vez mais ele se encontra na miséria. Obviamente, na parábola aqui fala sobre a miséria até física, mas o que mais nos impressiona, o que mais importante é para nós, é a miséria espiritual que ele se encontra. E é por isso que ele começa a fazer um movimento de retorno à casa do pai, inclusive colocando o seu orgulho de lado, né, despertando mais aquele sentimento de humildade, onde ele reconhece que só há um caminho, né? É o caminho de retorno, é o caminho de comunhão com o Pai. Então ele cai em si. Mas como é que está passando esse processo dentro de nós? Será que nós já estamos conscientes? Será que nós estamos com esse entendimento através das vias da razão? Ou pelas vias do coração, né? Quando nós internalizamos essas lições, é que nós podemos falar que realmente nós estamos numa vivência nesse sentido, né? Ainda o Emmanuel comenta a respeito do despertamento, né, de Maria de Magdala. Maria de Magdala tinha a sua vida íntima completamente nas mãos de gênios perversos, mas o que aconteceu com ela? Ela fez esse movimento porque ela caiu em si, acordou sob a influência do Cristo, viu o tempo perdido, e com isso ela foi cada vez mais conquistando esses degraus, né, de elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação, né? Então é muito importante que nós olhemos esses exemplos, né? Porque muitas vezes a gente fala, mas vocês estão falando, comentam de pessoas que já atingiram um patamar, será que isso realmente também se aplica a nós, né, os pobres mortais? Claro que sim, né? Porque esses que hoje são
aqueles que nos servem de modelo, eles passaram por esse mesmo processo que nós estamos passando, né? E Emmanuel segue, então, comentando a respeito desse despertar, do que significa esse despertar para a gente, e ele fala em uma das suas mensagens ainda do Fonte Viva que tem milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente e que não aproveitam os dias preciosos que eles estão desfrutando na Terra. Então, o que é aproveitar esses dias preciosos, né? É um aproveitar, como nós estamos falando, no recolhimento de experiências, de atributos que vão ser aqueles que vão nos acompanhar pela vida do espírito imortal. Então, é importante essa nossa tomada de consciência, né? É muito importante, nós vemos como Emmanuel fala, né? Por que eles falam desperta, acorda, tu que dormes, tu que se encontra entre os mortos? Porque o nosso espírito, na realidade, se encontra nesse torpor que não age como o espírito de vida eterna que realmente é. E é interessante que ele vai falando, inclusive, mesmo quando nós observamos que na natureza, como a natureza nos serve, né, com tudo que a natureza produz incessantemente para o sustento da nossa existência, nós não fazemos nenhum paralelo em relação à obrigação que nós temos também de trabalhar em relação ao benefício coletivo, né, do progresso coletivo. Nós acabamos pensando somente em nós mesmos, não nos preocupamos em contribuir com a comunidade. É interessante como muitas vezes as pessoas às vezes se isolam, até mesmo centros espíritas, casas espíritas, eles falam, não, a gente já tem tudo que a gente precisa aqui, não precisamos de vocês, não precisamos de associação com outras casas, com federativas, etc. E se acham autossuficientes, né? E eu, às vezes, acho isso um pouco triste, porque quando a gente acha que a gente não precisa do outro, porque a gente já tem o que precisa e já sabe o suficiente, então, se chegou na nossa hora, não de necessidade, né, de precisar, mas na nossa hora de dar, de contribuir. Então, se eu acho que eu já sei, que eu já estou melhor do que, quem sabe, um outro grupo, eu posso, chegou o meu momento de oferecer. Então, esse isolamento, esse fechar em si mesmo, de uma certa forma mais generalizada que nós podemos fazer, ela não irá nos levar a nada. Né, a união, né, como diz o nosso ditado, a união faz a força e faz a força mesmo, né? Então, Emmanuel chega a dizer que nós parecemos mortos preciosamente adornados. Emmanuel às vezes costuma dizer, né, tem gente que fala, ai, como eu gostaria de ter um mentor, quem sabe um mentor como Emmanuel, como Joana de Ângeles. Eu costumo dizer, Deus que me livre, porque esses mentores, meu Deus do céu, eles não são nada fáceis, não, eles são extremamente exigentes, né, extremamente disciplinados, né, disciplina, e de preferência mais disciplina, e chegam dentro do seu modo de se comunicar com a gente, né, de usar termos que a gente acha até chocante, como esse, né? Está dizendo que a gente parece morto preciosamente adornado. Então, está querendo dizer, a gente vai, se arruma todo, né? Põe roupa bonita, aquela coisa toda, mas na realidade, em relação ao que nós somos e ao nosso potencial mesmo, nós não estamos aproveitando os valores do espírito, né? Agora, nós sabemos, felizmente, que a lei é progresso, né? Estudamos a lei de progresso no livro dos Espíritos, né? Na parte das leis morais. Então, que não existe maneira de nós impedirmos o progresso. Tá certo que muitas vezes a gente olha em volta e fala, mas eu não estou vendo a coisa melhorar. Parece que às vezes até piora. Calma.
Eles falam que às vezes é como se fosse aquela dose homeopática, né, que você toma e parece que piorou os seus sintomas, mas para depois trazer aquele resultado que realmente vai levar à cura, à eliminação do problema. Então, nessa situação de progresso, né, que um dia vai acontecer para todos nós, e aí existem dois caminhos que estão na nossa escolha, que é o caminho da dor ou o caminho do amor, né? Então, é a gente que escolhe. Esse livre-arbítrio que Deus nos deu é justamente para que nós escolhamos os caminhos, né, que nós iremos tomar e, obviamente, as consequências daquilo que nós vamos estar decidindo por nós mesmos. E ele diz, então, Emmanuel, nessa mensagem, né, que é a mensagem 66, que um dia nós vamos acordar e vamos começar a louvar o Senhor em êxtase admirável. Então, esse é o primeiro momento, né? É o primeiro movimento na hora desse começo do despertar, quando nós reconhecemos que existe algo mais, que existe um ser a quem nós deveríamos reverenciar, né? E, obviamente, nesses primeiros estágios, o nosso movimento é muito mais de atitudes externas do que de atitudes internas, né? Então, é quando nós, eventualmente, vamos excessivamente aos nossos templos religiosos espirituais, quando temos, eventualmente, nas suas práticas, algum ritualismo, e nós nos lembramos quando Jesus falava, mas esses são os rituais exteriores, né? Tentando, já naquela época, 2000 anos atrás, acordar o nosso espírito para, né, não é o que entra na sua boca, é o que sai, não é o ato de lavar a mão que vai me purificar, né? Então, todas essas situações, né, que acabam ocorrendo muito mais na externalidade. Agora, chega um momento em que nós temos que fazer isso de maneira interna, porque Emmanuel é muito claro nessa sua mensagem, ele fala o seguinte, se por um lado a gente começa a louvar o Senhor em êxtase admirável, isso, por outro lado, não é absolutamente insuficiente. E foi o próprio Cristo que falou, né? Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, você veja que isso nos leva a refletir também, mesmo nós que estamos assim nos dedicando a essa vivência mais espiritual dentro das nossas possibilidades, porque nós temos que compreender que nós ainda somos aqueles seres que no Livro dos Espíritos nos fala, nos encontramos assim na terceira categoria, né? E só tem 3, né? Temos que lembrar disso. Então, a gente está na terceira, e eu estou tentando ser gentil para não dizer que chamar a gente de espírito inferior, e nem dizer que a gente está na última categoria, né? Mas, enfim. Então, nós temos que compreender que nós temos limitações, que nós podemos até ter assim, um ideal daquilo que nós gostaríamos de ser, mas não necessariamente nós vamos conseguir atingir esse ideal em uma única existência, né? Isso leva tempo, mas todo progresso é progresso, e todo progresso é louvável. Então, nós não podemos nos desanimar também, achando que por causa de nós estarmos ainda caminhando lentamente na direção desse despertar, na direção dessa tomada de consciência, que nós não estamos realizando um progresso, né? E Emmanuel continua dizendo assim, que existem muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. Então, lá vem Emmanuel de novo, né? Não muito gentilmente dizer, olha, tem irmãos de olhos abertos, que já abriram os olhos. Com quem vocês acham que eles estão falando? Né? A gente vai falar, é com o vizinho, meu vizinho precisava escutar essa mensagem hoje, né? Com quem que eles estão falando? Eu espero, sinceramente, que Emmanuel esteja falando já com a gente,
que nós já pelo menos tenhamos nesse ponto da nossa existência, conhecedores da doutrina espírita, já tendo lido mais do que 3 páginas, que já diz que a gente não tem mais volta, né? Que nós sejamos essas pessoas de olhos abertos. Só que os olhos abertos são suficientes se nós mantemos a nossa alma na posição horizontal da ociosidade. Olha que lindo que Emmanuel fala, gente. Meu Deus do céu, né? Dá vontade de até parar agora, respirar fundo, tomar uma aguinha, né? Para a gente continuar o nosso comentário. É muito grave essa colocação de Emmanuel, né? Porque o fato de nós já termos os olhos abertos já nos implica numa maior responsabilidade. Vamos pensar, por exemplo, então, nos discípulos de Jesus, Pedro. Refletindo aqui, eu diria, né, dentro do que nós conhecemos, pelos escritos que nós temos, né, do próprio Humberto de Campos, mesmo através também de Amélia Rodrigues, que nos trazem esses relatos a respeito da vida dos apóstolos, né, dos discípulos, que Pedro era aquele discípulo que tinha os olhos mais abertos, porque ele conviveu muito mais com Jesus do que os outros. Toda vez que Jesus estava lá por Cafarnaum, Jesus se hospedava na casa de Pedro. Pedro estava constantemente com Jesus, né? E o que aconteceu com Pedro? A gente lembra o que aconteceu com Pedro? Pedro chega a Jesus e fala, mas Pedro, presta atenção, acorda, desperta, né, sirva. Pedro, não, deixa comigo. Estou pronto. Ele fala, não, você não está pronto. Primeiro que ele não quis nem que Jesus lavasse os seus pés, né, naquela atitude também de arrogância, imagina, ou de falsa modéstia, né? E depois Jesus fala, Pedro, antes de o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Imagine. Como assim, né? Às vezes eu fico pensando, né, na nossa vida, nós aqui, os espíritas, né, ou tentando ser espírita, pensando, não, agora nada mais me abala. Como assim nada mais te abala? Nada mais te abala, no mínimo a cada hora, diariamente, né? Porque são tantas as coisas ainda que a nossa fragilidade espiritual ainda não dá conta, né? E então Pedro chega e fala, não, imagine. E nós sabemos bem a história, que no fim aconteceu exatamente o que Jesus disse, né? Que antes do cantar do galo ele ia negar o Cristo, e na 3ª vez que ele nega o Cristo, pouquinho antes do galo cantar, quem é que estava perto dele, passando lá prisioneiro? Jesus. E quando ele olha, encontra o olhar do mestre, aquele olhar de compaixão, de quem conhece o nosso íntimo, as nossas deficiências, as nossas fraquezas. Pedro chora amargamente. E a partir daquele momento que ele cai em si, ele levanta-se, reergue-se resoluto para a sua reabilitação no apostolado, e aí nós sabemos tudo o que Pedro foi capaz de realizar. Mas vamos pensar então nessa posição horizontal. O que significa, né, essa posição horizontal de ociosidade? Significa que nós vamos nos mexendo justamente naquilo que nós falamos no começo, na nossa zona de conforto. Aquilo que não exige ainda muitos esforços, muitos sacrifícios, aquilo que ainda está mais relacionado ao nosso bem-estar material, físico, do que exatamente o nosso bem-estar espiritual. E nós estamos mais preocupados com as conquistas do mundo, e aí nós vamos nos movendo nessa horizontalidade sem pensarmos na nossa ascensão espiritual. E ficamos aqui acomodados, fazendo uma coisinha aqui, outra coisinha aqui. Tem um exemplo, né, que eu não me lembro agora que livro que Emmanuel fala, e obviamente eu vou falar para vocês nas minhas palavras, não é como Emmanuel coloca, né? Quando nós chegamos e queremos, assim, estamos necessitando de algum favor dos céus, né, vamos chamar assim,
E aí, porque a gente já está sendo bonzinho, né? Fazendo o evangelho no lar uma vez por semana, indo para o centro espírita, assistindo palestras espíritas virtuais, nós achamos que está tudo bom, então agora a gente já merece, assim, algum crédito, né? E Emmanuel fala, olha, vocês estão sendo bonzinhos há 5 minutos. Esse mentor maravilhoso, mas 5 minutinhos. E acho que, né, já são dignos dos maiores créditos, porque se contar todas as nossas existências, de tudo que nós vimos realizando, né? E é nesse sentido que tem uma mensagem do Espírito Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, né, Irmão X, que se chama Consciência Espírita. Tem gente que não gosta dessa mensagem, tá? E às vezes nem gosta que eu fale sobre essa mensagem, mas eu acho essa mensagem extremamente importante. Essa mensagem, Humberto de Campos, né, Irmão X, conta para a gente o seguinte, que estava naquela época em que Kardec estava preparando, elaborando o Livro dos Espíritos. E ele tomou conhecimento de que, em uma ocasião, Martinho Lutero, né, o que criou lá o movimento da Reforma, né, ele, ao se desprender no sono físico, ele foi levado para uma região assim de muita felicidade celestial, como se fosse assim naquele entender deles o paraíso, né? E aí eu fico até imaginando Kardec pensando, puxa vida, né? Acho que eu vou deitar aqui, vou sonhar também, vamos ver se os espíritos me levam lá para essas regiões que eles levaram o Martinho Lutero. E aí o que vocês acham que aconteceu com Kardec? Kardec dormiu, o mentor chegou perto de Kardec e o levou, sim, para visitar uma das moradas espirituais. Só que ele levou Kardec para uma região que, como Kardec descreve, era aquela região que nós lemos, né, nos escritos sagrados do choro e ranger de dentes. E que ele ouvia, assim, aquele choro, aquela tão tocante, né? Aquela necessidade tão marcante de todos os que lá se encontravam, que ele ficou profundamente tocado e emocionado com o sofrimento que ele viu ao seu redor. Então ele já foi tomado de surpresa, porque você imagina, né? Ele imaginava que estava indo para o paraíso e acabou indo exatamente para o oposto, para o lado oposto. E ele tenta, de uma certa forma, equacionar o que está acontecendo. Aí ele, conversando com o mentor, né, ele pergunta quem seriam esses que sofrem tanto, que assim choram nessas lamentações tão profundas, né? Seriam aqueles que crucificaram Jesus? Seriam homens lá, aqueles imperadores romanos, Tibério, Calígula, os algozes dos cristãos? E ele começou a pensar em todos aqueles que nós conhecemos da história, que podem ter sido aqueles grandes, né, causadores do sofrimento humano. E a cada um que ele ia listando, e eu recomendo que vocês leiam essa mensagem, é extremamente profunda, eu estou, obviamente, reduzindo bastante para efeito do nosso comentário aqui hoje. Ele pergunta para o mentor, e o mentor fala, não são nenhum desses. Esses eram pobres pessoas, espíritos ignorantes, que não tinham esclarecimento. Alguns deles foram recolhidos pelo próprio mestre, os algozes de Jesus, os algozes dos cristãos, recolhidos pelo próprio mestre, já se passaram por reencarnações de reajuste, né? E já se encontram alguns deles até bastante em situações bastante felizes, né? Então, quando Kardec viu que ele já não conseguia mais, mas então quem são esses que sofrem tanto? E aí o mentor fala que nós temos juntos de nós aqueles que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade,
e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem. Especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre e espontânea vontade. Para eles, um berço na terra é sempre mais difícil. Então, com isso, nós temos que ver primeiro o quanto nós temos que agradecer a vida. Porque um berço aqui na matéria não é fácil de nós conseguirmos, né? São muitos os detalhes para que se possa preparar uma nova reencarnação para os nossos espíritos, de maneira que essa reencarnação seja produtiva, para que nós possamos alcançar um progresso. E, ao mesmo tempo, à medida que nós malbaratamos as outras existências, vai se tornando cada vez mais difícil para nós termos imediatas possibilidades de reencarne, né? E Kardec, nessa situação, entendendo o que significava a bênção da reencarnação, entendendo o que significava a responsabilidade que nós que temos procurado nos esclarecer em termos espirituais, né, em relação ao nosso comportamento, ao nosso servir no mundo, ele acorda e resolve formular uma questão que se encontra no Livro dos Espíritos, que é a questão 642, que fala o seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E os espíritos respondem o quê? Não. Eles falam não. O que cumpre a nós é fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós vamos responder por todo o mal que resulte de não havermos praticado o bem. Então, vocês percebem o que significa a horizontalidade aqui? Significa que nós estamos deixando passar muitas oportunidades de nós crescermos espiritualmente através do serviço ao próximo. Então, nós não estamos praticando bem. Se a gente não está praticando bem, nós vamos ser responsáveis pelo mal que decorreu da nossa não prática do bem. Então, é por isso que Emmanuel fala, né? Nós temos que acordar para a vida, despertar para a vida, levantar-nos para trabalhar, né? Porque é o trabalho, é o servir, né? No nosso ideal da vida eterna, né? Seguir nesse serviço o mais que nós podemos. E nos diz o seguinte: esforcemo-nos por alertar os companheiros nossos que se encontram adormecidos. Mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. Nessa frase de Emmanuel, Emmanuel descreve as duas asas da evolução que ele mesmo fala e nos esclarece no livro A Caminho da Luz, né? Que seria a instrução na hora que nós vamos alertar os companheiros adormecidos. Que significa alertar? Instruí-los, né? Avisar, trazer assim, aquela teoria, né, para esse despertamento. Mas não esquecer que eles se encontram em posições que eles necessitam de soerguimento. Então, isso é o consolo. São dois momentos distintos que ele coloca aqui, né? De instrução e de consolar. O que o Espírito Verdade também nos fala, né? O amar e os instruir-vos. Então, é nesse sentido de nós podermos nos achegarmos mais uns aos outros, escutarmos as necessidades dos outros, como nós mesmos temos as nossas próprias necessidades, auxiliando aqueles a quem nós temos mais afetos e aos que não também, porque não tem uma frase que nós aprendemos: que valor tem aquele que apenas ama os seus, né? É muito fácil a gente amar aquele que nos ama, mas aqueles que nos são difíceis, que representam desafios e que, na maioria das vezes, são os que nos mantêm acordados, né? Que nos mantêm despertos, né? Para que nós possamos seguir adiante nessa nossa caminhada. E aí Emmanuel fala uma coisa muito interessante, quando nós estamos nesse momento de instruir, né? De dar conforto, né? Então, de
ajudar no soerguimento. Que tem muita gente que receita serviço e virtude ao próximo, mas sem antes preparar as pessoas, né? Então, é como se fosse um professor exigente que quer que o aluno conheça na íntegra o que se encontra em um determinado livro, sem que tenha ensinado essa pessoa antes a ler. Como é que a gente pode esperar que isso aconteça? Né? E nós vemos que existem, às vezes, de nossa parte, não que nós façamos por mal, não, isso não, ninguém está falando isso, mas são coisas que nós temos que prestar um pouquinho mais de atenção, porque como é que nós podemos realmente, então, ajudar a fazer esse auxílio, né? Às vezes nós temos muita insensibilidade, né? Divaldo usa uma terminologia que eu acho tão lindo, né? Que ele fala assim, que nós precisamos ir de encontro àqueles que são os filhos do Calvário. Quem são os filhos do Calvário? Todos nós, né? Somos os filhos do Calvário. Somos todos nós que necessitamos dessa ajuda. Mas aí não dá para a gente chegar para essas pessoas que se encontram ainda mais necessitadas, mais na escuridão que nós mesmos, e falar, olha, lê aqui as 8.000 páginas que Kardec escreveu, se você lê esses livros, isso vai te esclarecer e te ajudar tanto. Ora muito, às vezes nos encontramos em uma situação que nem orar nós conseguimos orar, né? Então, o que nós precisamos é praticar mais a ouvirtude, né? Aprender a ouvir mais os nossos semelhantes, a ser mais, assim, tolerantes, mais pacientes, como muitos desses espíritos, os nossos benfeitores, a quem tantas vezes nós clamamos por socorro, agem conosco. Como é que vocês acham que esses espíritos superiores olham assim para a gente? Também com uma compaixão, né? Então, é essa compaixão que nós temos que estar desenvolvendo dentro de nós, nesse despertar, né? Porque já de há muito nós vimos sendo convidados para esse despertamento. Eu gostaria de imaginar, eu gostaria de realmente acreditar, e trabalho pessoalmente, né, individualmente, para que isso realmente seja, no meu caso, verdade, espero que no de vocês também, que nós possamos ser aqueles que são chamados trabalhadores da última hora. Porque das outras horas nós não fomos. Isso, talvez uma exceção aqui ou ali, algum começou meia horinha antes, mas não é que a gente começou tão cedo assim, não. Então, nós estamos querendo ser esses trabalhadores da última hora que vão fazer jus ao salário do esclarecimento, da aquisição de virtudes, para que nós possamos realizar essa ascensão, né, espiritual. Nós temos a nosso serviço as vozes dos espíritos que estão clamando em todos os pontos do planeta. Não é exclusivo da doutrina espírita, não é exclusivo de uma nacionalidade, de uma etnicidade, de gênero, de idade, nada disso. E elas vêm anunciando que nós somos os espíritos imortais e que, graças à misericórdia divina, nós estamos aqui tendo a oportunidade de crescer. Então, Emmanuel chega e fala que acordem para a vida superior. Se ele fala isso, é porque a gente ainda não está acordado. Ou então a gente ainda está assim, né? Não sabendo bem, naquele momento que você não sabe bem se você quer, que ainda prefere ficar no sono, né, fechar os olhos, continuar dormindo. E levantem-se para a execução das boas obras, porque aí o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Veja só a complexidade. Tem gente que não estuda muito Emmanuel, né? Eu acho uma tristeza, porque realmente são tantas as preciosidades que nós podemos recolher desse espírito, e pensando na capacidade também de nosso querido Chico Xavier, para conseguir receber sem nenhuma interferência esses conceitos preciosos que o Espírito Emmanuel nos traz. Então ele fala, acorde, levante para a execução das boas obras, e o Senhor vai te ajudar para você ajudar os outros. Então, o nosso objetivo é o servir.
É o através da doação, do ajudar aos outros, que nós vamos poder realmente estarmos realizando esse nosso movimento de ascensão espiritual na verticalidade e não mais na horizontalidade, né? É por isso que dentro do Espiritismo o nosso principal conceito é fora da caridade não há salvação. Eu costumo dizer, às vezes a gente fica imaginando, não, assim a gente fica na superficialidade, eu dou isso, então vou estar salvando. Não, porque Deus está vendo, está anotando lá num caderninho, quando eu chegar lá para conversar com São Pedro, gente, eu venho também de formação católica, então eu tenho todas essas noções aqui no caderninho. E, aliás, eu venho de formação católica de muitas existências, não é só dessa, não. Eu fui muito cedo para o espiritismo, mas eu estudei em colégio de freira e adorava estar lá com as minhas freiras, tá? Gostava, até hoje adoro entrar na igreja. E aí, ele chega e fala... A gente fica assim pensando, né? Não, tem lá o caderninho que vai ver, anotar tudo que a gente fez de bom, então não, essa fez bastante caridade. Não, gente, não é assim. Isso era como a gente pensava antes. O que é o fora da caridade na salvação? A verdade é que só faz realmente caridade, e aquela caridade que nós aprendemos no Espiritismo, quem já está realmente desperto. Senão nós ainda nos mantemos naquela verticalidade, na horizontalidade, né, na caridade horizontal, que é eu faço um bem esperando que Deus esteja vendo para ele retribuir para mim esse bem, ou para eu receber esse bem através de outra pessoa, ou para que eu seja aclamada no mundo. Mas não porque já é parte da minha natureza espiritual não permitir mais que o mal se espalhe, que o sofrimento não seja acudido. Então, é nesse sentido, né? É esse o servir, né? É por isso que, então, para nós caminharmos aqui para o nosso enterramento, que nós temos que lembrar, se nós estamos procurando Cristo, a fórmula é que nós acordemos, seguindo adiante, trabalhando, amando, construindo para o bem e perdoando sempre. São aquisições espirituais que nós ainda não conquistamos, né? Que ainda estão bastante difíceis para a nossa inferioridade ainda como espíritos, mas não significa que nós já não possamos, assim, indo realizar aos poucos esse exercício, né? Que comecemos de uma maneira com que, assim, com aquelas pessoas realmente a quem, de repente, o nosso coração sente uma afinidade maior, né? Aos poucos, nós já vamos sentir o quão benéfico esses sentimentos são e representam para nós, e cada vez mais nós estaremos realizando isso como parte mesmo da nossa natureza, que vem pelas vias do coração e não pelas vias da racionalidade, aonde ainda a gente fica na matemática do que se eu dou aqui, eu recebo ali. Então, a mensagem que nós gostaríamos de trazer hoje para vocês era essa, né, de nós aproveitarmos realmente esse momento para olharmos um pouco mais para nós mesmos, para os nossos comportamentos, para as nossas reflexões, para reavaliarmos realmente a nossa existência, já que o momento está sendo propício para isso, e para não esmorecermos, mesmo quando nós não nos sentirmos assim capazes de realizar tudo aquilo que gostaríamos. Temos que lembrar que, né, é um dia atrás do outro, um passo atrás do outro, e que, como a lei é de progresso e como o Pai é misericórdia e amor, né, incondicional pelos seus filhos, que seguramente, juntos, nos auxiliando mutuamente, cada vez mais nós lograremos implementar aqui na Terra esse mundo novo de regeneração, onde nós, espíritos, poderemos ter uma morada muito mais propícia ainda para que este nosso retorno à casa de nosso Pai.
Muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada aos amigos espirituais que sempre nos assistem, nos inspiram, esperando que essas palavras possam ter tocado vocês, os seus corações, e que elas sejam realmente motivo de reflexão para o seu dia a dia. E, obviamente, agora nos colocamos à disposição para respondermos algumas perguntas, se tiverem, o que for necessário, né? Obrigada, Ju. Pensei várias coisas durante a sua palestra. A primeira coisa é sobre o berço. Realmente, um berço, hoje em dia, é muito valioso, porque quantas pessoas nós conhecemos que estão tentando ter filho ou aumentar a família? Então, daí a gente vê a fila de pessoas lá em cima querendo vir para cá e a oportunidade que nós tivemos aqui de encarnar. Então, valorizemos a nossa vida e despertemos para ela como sementes de amor que somos semeados em diferentes lugares do mundo, e aqui nós estamos tendo várias pessoas assistindo em diferentes lugares, para que nós possamos semear o amor aonde nós fomos jogados. Lembramos disso e lembramos de quantas pessoas queriam estar no nosso lugar. Nós hoje estamos no nosso nível, no topo da nossa montanha de progresso espiritual. Então, é resultado de muita caminhada. E aquilo que você falou também não é necessário não fazer o mal, mas fazer o bem. Tem o capítulo 5 do Evangelho, número 24, que Delphine de Jardin explica sobre o que significa nós termos os recursos e não usarmos. Então, isso que você falou foi importantíssimo. E também sobre o benefício coletivo, né, o trabalho, nós temos algumas perguntas aqui, mas eu queria puxar uma pergunta de uma pessoa que está no Havaí, a Arlete, e fazer a pergunta dela para você. Ela diz assim: alô, Jussara, você mencionou a necessidade de colaboração entre as pessoas e até mesmo também entre os grupos espíritas. Sempre que vejo obras espíritas que foram traduzidas para o inglês ou outras línguas, tenho uma curiosidade de como ocorre esse processo, que acredito que exija grande colaboração e trabalho em equipe. E muito obrigada pelas suas traduções. Alô, Arlete, ela está no Havaí. Ah, bom. Aloha, Arlete, então. Que inveja! Positiva, né? Aquela coisa que a gente fica tentando disfarçar, né? Mas, enfim. Arlete, realmente esse trabalho de tradução é um trabalho de muita dedicação, né? De muita paciência, na maioria das vezes, inclusive, justamente de reconhecer até a nossa limitação, né? Porque sempre o trabalho de tradução para um outro idioma, nós temos aquela situação, né? Quando se fala da obra espírita. Você pode encontrar tradutores que sejam excelentes, aqueles tradutores juramentados, que fizeram, ou aqui, né, o próprio nativo, como é o sonho de muitas pessoas. Só que é o seguinte, esse nativo, ele não conhece o espiritismo. Não tem um entendimento da profundidade, né? Você veja como nós estávamos falando hoje de alguns pequenos conceitos de Emmanuel, que se você traduzir ao pé da letra, eles podem perder completamente a riqueza, né, desses conceitos, né? Então, é muito difícil ainda, porque isso é uma coisa que nós ainda lutamos muito, porque quando a gente vai para os nativos, eles perdem um pouco o conceito doutrinário. Se a gente vai para, né, os brasileiros de boa vontade, como é meu caso, eventualmente a gente perde nos aspectos gramaticais, né? Eu, particularmente, ainda prefiro perder nos aspectos um pouco gramaticais, porque depois é fácil de fazer as correções, do que perder nos conceitos doutrinários. Mas exige, sim, muita dedicação, muito trabalho. Ainda são poucos os que se dedicam a isso, os que
os que conseguem continuar nessa jornada. Oi, Inês querida, Annelise, deixa um beijo para você, parabéns para o Juarez. Eu estou aqui mandando essas mensagens para os queridos aqui que estão acompanhando a gente, a Soide, Connecticut. Então, é difícil realmente, mas a gente tem que persistir, né? E se as pessoas dedicassem um pouco mais do seu tempo, nós poderíamos, assim, sem dúvida alguma, lograr mais. Então, colaboradores são sempre bem-vindos, são poucos ainda os que estão lutando nessa frente. É realmente um trabalho árduo e tão necessário, e quando a gente vê quanto a gente já caminhou nisso, nas traduções, quanto, como você mencionou, quanto que a gente agora tem de recursos, é fantástico. E sobre o benefícios coletivos, o trabalho, né? Hoje em dia, porque nós nos vemos como servidores, e agora que nós despertamos, né? Como é que nós podemos ser úteis nessa época de isolamento, se nós já temos esse sentimento de querer ser útil para a comunidade, além da família? O que você sugere que nós possamos dar um primeiro passo, né, nessa utilidade, nesse momento de isolamento, que nós estamos tão limitados? Eu acho que a primeira coisa de tudo é nós mantermos o nosso próprio equilíbrio. Nós temos e quando eu falo nós, gente, eu estou me incluindo nisso também, né? Nós gostamos de ser missionário, né? De sair por aí fazendo as coisas para o mundo, mas nós esquecemos que se nós não estivermos em equilíbrio, se nós não estivermos realizando aquilo que se refere, inclusive, ao nosso próprio aprimoramento espiritual, como é que a gente pode ajudar o mundo, né? É aquela coisa, né? De repente, quanto muito é em terra de cego quem tem um olho, mas então nós temos que tomar realmente essa conscientização, né? Nós vamos assim, então primeiro eu acho que o nosso próprio equilíbrio já chama a atenção das pessoas, falar, puxa vida, mas como é que perante tudo isso, toda essa incerteza, essa insegurança, essas dificuldades que todos nós estamos sofrendo, indubitavelmente alguns mais do que outros, mas todos nós estamos passando por essas dificuldades. Então, isso já intriga as pessoas, né? Então, acho que no primeiro momento é esse, e lembrar que o próximo mais próximo é a família, e dentro do possível e até aonde eles nos permitem, que nós possamos também estar presentes para ajudar a família nesse sentido, a inclusive também manter, assim, o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio espiritual. Após isso, como espíritas, acho que muito do que nós já temos feito, que imediatamente nós saímos com esses encontros virtuais, procurando atender a comunidade dos diversos centros espíritas, para que elas não se sentissem desamparadas neste momento, que são momentos que a gente precisa ainda mais desse suporte, né? Então, eu acho que é seguir dessa forma, é seguir com otimismo, lembrando sempre que nada acontece por acaso, que essa pandemia não é obra do acaso e não está aqui nem para nos punir, mas é uma oportunidade realmente de crescimento. Eu costumo dizer que, não sei quando, mas talvez até agora mesmo, no meu caso, eu já sinto isso, mas com certeza eu vou ter mais consciência mais para frente, pode ser até depois que eu já voltar para o plano espiritual, como vai ter sido um privilégio ter vivido nessa época de transformação. E de ter sido chamado para ser também parte dos construtores de uma nova era, porque é isso que nós somos chamados para ser. Se nós vamos fazer aquilo que nos cabe, é uma outra história, mas nós fomos chamados para ser construtores dessa nova era. Então, vamos manter o otimismo, a paz de espírito. Essa comunidade espírita se encontra aí, se você está se encontrando com um pouco mais de dificuldade, precisa de socorro, grita por socorro, porque algum de nós, com certeza, vai chegar até você para te trazer esse alento necessário. Muitas coisas estão vindo, muitas coisas boas estão vindo com essa pandemia. Hoje eu estava lendo uma notícia
de quantas pessoas pararam de fumar. Isso é uma coisa boa que veio com a pandemia. Porque muitas pessoas já deviam estar se conscientizando disso e, por causa da mudança de hábitos, isso aconteceu. Então, isso foi uma coisa. E quantas coisas boas que estão acontecendo, assim, encontros virtuais mesmo, de pessoas que isso não seria possível se não fosse a pandemia. Então, realmente é uma oportunidade, é um ótimo momento para estar encarnado, né? Como você está falando. Hoje eu vi também uma mensagem do Divaldo, que ele falava isso, da importância dessa transição e nós estarmos aqui nesse momento. Então, é maravilhoso. E aí tem outra pergunta aqui, olha. No trabalho espírita, como assegurar a harmonia, considerando que em um time há pessoas com diferentes níveis de comprometimento com o trabalho, tempo diferente e diversidade entre os trabalhadores. Então, como que nós podemos fazer uma coexistência pacífica, já que o objetivo é o mesmo? Então, gente, agora vocês vão rir comigo, porque eu tenho uma teoria que é a seguinte, e eu sei que é uma teoria real, tá? Primeiro, nós não estamos juntos dessas pessoas por acaso. Né? A partir do momento em que nós nos unimos para trabalharmos em um grupo, numa obra dessa magnitude, que é a obra do Cristo, né? Que nós somos chamados para sermos simples servidores, né? Mas a obra é de magnitude, a obra do Cristo. Que nós não viemos parar por acaso junto no centro espírita com aquelas pessoas. Então, eu costumo dizer o seguinte, que há encarnações passadas, nós provavelmente, principalmente aqueles que se encontram mais à frente, né, nessas posições de direção, etc., eram aqueles que nós chamávamos assim o chefe do bando, né? Aonde tinha lá toda aquela outra turma que ajudava, então, a praticar aqueles atos menos felizes, né? Roubar os viajantes menos avisados, etc. E chegou um momento em que, né, como nos fala Emmanuel aqui, é o momento do despertar, é o momento de nós tomarmos consciência, né? E falamos, bom, agora chega, não dá mais para continuar nessa vida de crimes, de ações negativas, de influenciar pessoas, inclusive, para que nos sirvam nos nossos propósitos. E são vários os propósitos, até dentro das próprias igrejas, né, etc., que a gente tinha aqueles que serviam aos nossos interesses, né, para que nós tivéssemos, assim, mais destaque na vida pública, na vida política. Aí nós acordamos e os amigos espirituais nos oferecem a oportunidade de conhecermos já um pouco das verdades espirituais, nos preparando para uma nova existência, onde nós assumimos o compromisso de trabalharmos em prol da doutrina espírita. Mas eles falam para a gente, olha, só tem um probleminha. Lembra aquelas pessoas que você ensinou o caminho do mal? Agora você precisa ensinar o caminho do bem para essas pessoas. Só que eu vou falar eu mesmo, porque eu tenho certeza que eu fui uma dessas, tá, gente? Eu já falei, agora chega, agora eu quero uma coisa diferente, agora eu quero melhorar. Então, eu já venho com outro nível de consciência. Esses outros ainda vêm naquela... E ainda tem aquela lembrança de que, de uma certa forma, nós fomos aqueles que desviaram eles, entendeu? E agora, Deus, na sua bondade, nos dá a oportunidade de tudo aquilo que nós fizemos de ruim, de influência negativa, que a gente possa fazer agora de bom e de influência positiva. Só que eles não estão no mesmo ritmo da gente, eles não estão com a mesma determinação que a gente. Mas exige ainda da gente o mesmo esforço que nós empregamos para que eles tivessem de se desviado do seu caminho. Então, normalmente, são essas pessoas, esses espíritos, esse histórico que nós encontramos
nesse trabalho agora que nós queremos fazer para o bem. E aí, o que exige da gente? É esse entendimento. Então, nós nos lembrarmos, puxa vida, quem sabe essa pessoa é uma pessoa que eu tenho uma dívida muito grande. Então, é com essa pessoa que eu tenho que ter mais paciência, mais tolerância, mais determinação. Ninguém está falando que é fácil. Se fosse fácil, nós já tínhamos transformado esse mundo naquilo que nós gostaríamos de ver. Mas é por aí, o caminho é esse. Então, ao invés de nós procurarmos insistir, afastar as pessoas, nós temos que ter paciência. Como nós falamos antes, como outros já tiveram tanta paciência conosco, né? E vamos lá, né? Quando você olhar aquela pessoa bem difícil, você fala, ai meu Deus, como eu devo ter feito coisa difícil, coisa ruim para essa pessoa. Agora vamos lá, porque eu tenho que levar ela do mesmo jeito que eu influenciei ela para o lado errado, agora eu posso influenciar para o lado certo. Muito bom isso, porque nós precisamos aprender a respeitar o tempo, cada um tem o seu tempo, né? Você falou sobre despertar, então nós somos os primeiros a ver que o outro não despertou, né? Aquela atitude de julgar. Tem um capítulo no Evangelho que fala isso, um capítulo muito importante, que é muito fácil a gente ver aquele defeito no outro, mas o ponto cego, como o ponto cego de um carro, né? Que nós temos, nos protege, que a gente não vê em nós mesmos. Então, respeitar o tempo é a chave aí. Tem uma outra pergunta aqui. Como assegurar que a missão de um grupo continue sempre sendo o estudo e o amor, conforme ensinado por Kardec, na frase que você mencionou, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse é o segundo. Essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo e deveria ser o lema de todos os nossos grupos, o estudo e o acolhimento. Como que nós podemos seguir mantendo esse foco em todos os nossos dias no grupo espírita? Olha, primeiro aquela coisa, só depende de nós mesmos, né? Nós só podemos responder daquilo que nos diz respeito, em relação àquilo que nos diz respeito. Nós não podemos responder pelas outras pessoas, né? Cada um de nós veio de repente, com objetivos diferentes. Então, eu acho que se cada um de nós realmente se preocupasse mais em fazer a sua parte, nós veríamos mais partes sendo feitas. Mas muitas vezes nós nos distraímos, preocupados se o outro está fazendo, agora vai sobrar mais coisa para mim, ou então não tem tanta colaboração. Não. Segue adiante, porque, que nem a gente disse, a obra não é nossa, a obra é do Cristo. E nós temos que confiar que Jesus vai estar nos dirigindo. E aquele negócio, há pouco tempo, até conversando com o Divaldo sobre isso, ele mais uma vez estava reiterando uma situação que é muito importante nós nos lembrarmos. Nós não estamos aqui para quantidade, nós estamos aqui para a qualidade. Então, muitas vezes, nós nos desviamos mais porque nós estamos preocupados mais com a quantidade do que com a qualidade. Então, acabamos produzindo ou gerando alguma flexibilidade que pode comprometer, vamos dizer assim, a integridade do espiritismo, né? Não dá para a gente fazer do espiritismo mais o bezerro de ouro, não é? Sabe, é mais a gente tomar consciência e dizer, disso eu não dou conta ainda, uma hora eu vou dar, mas eu não posso chegar lá e mudar porque assim eu consigo fazer, né? Então, eu acho que, nesse sentido, cada um de nós, temos que ter mais responsabilidade com o encaminhamento do nosso trabalho pessoal, do nosso crescimento pessoal. E com isso, nós vamos estar conseguindo também servir mais, né, para manter. E sem preocupar, de novo, né, sem preocupar se vai ter mais gente, menos gente, mas sempre trabalhando, né? É o momento de separar o joio do trigo, né? Então, que Deus queira que a gente esteja no bom caminho. Adorei essa menção da quantidade
e da qualidade. Porque quando a gente está procurando pessoas para recrutar, para aplicar, para que elas apliquem o evangelho, a gente está esquecendo de aplicar na gente mesmo. Então, se a gente focar na qualidade, no acolhimento, de manter o amor, esse é o caminho certo, né? E um dia, como você falou, a gente vai fazer o bem porque faz sentido para nós e não esperando a volta. Mas você mencionou também na sua palestra Maria de Magdala. Esse espírito deve ter realmente tido feito bastante esforço para mudar a vida dela, né? Os pensamentos, os sentimentos, e olha quanto que ela conseguiu evoluir numa vida que a gente saiba, até Jesus, quando voltou, escolheu ela para aparecer, e ninguém acreditou, porque ela tinha uma vida tão controversial, vamos dizer assim. Então, isso é uma lição, né? Que se fôssemos esperar sermos perfeitos para trabalhar, olha esse exemplo dessa mulher. E aí, você sabe que desculpa, mas eu preciso falar alguma coisa que eu tenho realmente uma paixão por Maria de Magdala, pela história dela e pelo que significa para a gente também, porque muitas vezes é como nós olhamos outras pessoas, ou quem sabe até nós mesmos, como sendo aquele ser impuro, como aquele ser que não pode ter encontrar nessa existência o caminho de uma redenção. E muitas vezes o que falta a esses seres, né, que nós agora julgamos, duvidamos, inclusive até nós mesmos, é esse pequeno despertar, né? É esse encontro com o Cristo. Porque aí a renovação se transforma, né? É aquele momento, então, quer dizer, quando você pensa em Magdala aqui, né? Na calada da noite, ela cruza o rio, o mar da Galileia, para encontrar com Jesus do outro lado, saindo de Magdala para Cafarnaum. Não porque ela quisesse se esconder, mas porque ela não queria expor a Jesus a sua má fama, né? A ele ser visto como uma mulher de má fama. É protegê-lo. Para protegê-lo, exatamente. E para que, obviamente, tivesse assim, né, menos audiência em volta, etc., justamente porque já sabia que seria como foi julgada, né? E foi esse encontro, e nesse encontro foi suficiente, porque ela foi disposta a encontrar Jesus, né? Então, você veja, nós não podemos olhar para uma pessoa hoje, que a gente fala até que é de uma vida duvidosa, um criminoso, e dizer, esse não tem recuperação. De repente, são esses os casos mais lindos, né? Como o próprio Paulo, né, gente? Paulo saiu matando e os cristãos. E é por causa de Paulo que essa matança continuou por mais alguns séculos. Essas pessoas imagina progrediram muito. A consciência, né, desse espírito, sabendo dessa responsabilidade, né? Então, você veja, inclusive de não se quedar na culpa, porque muitas vezes a gente fica na culpa e na culpa você não se renova. Então, você veja, é um processo. Esse processo de Magdala é esse processo, né, de uma pessoa que nós olhamos, julgamos como essa pessoa uma pessoa perdida, mas que faz se transformar e que não olha para trás. E que também não fica choramingando na culpa, porque se a gente ficar choramingando na culpa, nós não vamos para diante também, não. Então, sabe, aí quando você olha esse exemplo, que é tão próximo de nós, do que nós somos, você fala, mas então eu também posso ser. Exatamente. Eu também posso fazer, desde que eu me determine a seguir esse caminho. Era exatamente essa pergunta, né? Se essa pessoa... Isso é uma coisa muito educativa, porque se essa pessoa teve esse tipo de progresso,
todos nós podemos despertar e começar agora. E tem um livro que mostra muito os sentimentos de Maria de Magdala, que é um livro do Divaldo, da coleção Amélia Rodrigues, que é Primícias do Reino. Mostra, assim, o sentimento. E, claro, o filme também, Jesus de Nazaré, que botou uma atriz muito sensível para fazer o papel de Maria de Magdala, e a gente sempre visualiza ela. Então, assim, eu fico imaginando a companhia espiritual que ela tinha e como que ela conseguiu focar, se determinar e continuar. E essa pergunta também. Nós temos muitos pensamentos negativos, né? Toda hora. Nós precisamos, em vez de combater, acolher e redirecionar esses pensamentos. E mesmo no nosso entendimento, né? Porque falar, mas ela morreu de lepra, porque era uma mulher pecadora, ela tinha que pagar seu karma. Não! Ela morreu de lepra porque a lei da física, as leis que regem a física, elas vão continuar imperando no nosso planeta. Ela vivia no meio dos leprosos para poder ajudar aqueles leprosos, era mais do que natural que ela acabasse, por causa dessas leis da física, que ela acabasse recebendo um contágio também. Senão tinha que ter um milagre. Mas esse contágio, é para ela que nós vemos, assim, praticamente Jesus dizer que, né, o amor cobre uma multidão de pecados. E a partir do momento que ela encontrou os leprosos, ela foi puro amor, ela foi pura dedicação. Então, até esse conceito da gente pensar, não, mas ela pagou o karma com a lepra, não, de repente não é nada disso, não, é porque era inevitável. Né, como nós estamos vendo hoje, nossos médicos, enfermeiros, né, pessoal da área da saúde que tem se dedicado, né, por vários motivos para poder nos assistir. Então, é inevitável que eles estejam expostos a um contágio. Mas é por causa de karma, porque Deus não está protegendo, então cadê Deus? Não, é porque faz parte das leis da matéria, de alguns compromissos. Né? Então, até nesse sentido, nós temos que repensar, né, a morte, ou o motivo da doença que levou à morte de Maria de Magdala, né? A gente já julga logo, porque tinha que pagar. Não, ela pode ter voluntariado isso para, inclusive, evoluir, crescer, progredir mais. É que o nosso pensamento limitado vem assim, olha, pegou lepra. Não, tudo é um espírito que realmente, numa vida, conseguiu reverter totalmente a situação dela. Então, ela pode, qualquer um de nós pode despertar hoje. E aí, hoje, o primeiro passo, é o primeiro dia, como você falou, esse primeiro movimento é o reconhecimento, a reverência ao Criador, e atitudes externas. E as internas vão ser difíceis, porque nós temos tendências negativas que nos são difíceis de lidar, de encarar. Exato. Mas o meu amigo Carlos Campetti diz que a gente vai comendo mingau pelas beiradas e deixa a parte quente para o final e a gente consegue lidar. Então, Ju, eu quero te agradecer imensamente por você ter dedicado o seu tempo, ter dividido o conhecimento conosco. Tem mais uma perguntinha aqui. E o medo? Muitos têm medo de voluntariar pelo medo do Covid. O que você pensa sobre isso? Olha, o medo, né, é uma situação bastante difícil. Eu acho que são duas coisas que nós temos que podem nos prejudicar muito, né, que é a culpa e o medo, né, são assim, barreiras mesmo no nosso processo evolutivo. Nós queremos dizer com isso, principalmente em relação ao que você está falando sobre a sua pergunta mais específica de um trabalho diretamente de zonas de contágio, que nós não vamos ter receio, ou que nós não vamos ter, assim, tomar as devidas precauções, né, para que nós possamos realmente estarmos protegidos, né? Então, é sempre uma situação difícil, mas na hora que você
se dedica à área da saúde, é nessas horas que chega o seu momento do seu compromisso, do seu testemunho, né? Então, se nós ficarmos nos deixando levar pelo medo, sem dúvida alguma isso vai impactar nosso sistema imunológico, vai nos deixar muito mais fragilizados espiritualmente, e isso vai fazer com que nós possamos estar mais abertos ainda a um contágio, né? Não é chegar lá também como um super-herói, isso não, dizendo que nem tem gente que fala, não, imagina, isso nunca vai pegar, é uma gripinha. Gente, eu conheço tanta gente já que morreu, pessoa jovem, pessoa velha, criança, entendeu? A gente não sabe, não podemos não de jeito nenhum desacreditar o que está acontecendo, né? Mas é natural que nesse momento a gente fique realmente preocupado, né? Mas não podemos deixar que o medo nos domine a ponto de impedir que a gente faça ações no bem ou ações que são relativas, inclusive, à profissão que nós elegemos, né? Então, eu diria mais ou menos isso mesmo para vocês. E o medo, ele é um sentimento que 90% a gente está com ansiedade de uma coisa que pode não acontecer. A probabilidade de acontecer é mínima, mas a gente sofre, né, por antecipação. Então, é um sentimento muito real, mas se a gente botar de uma maneira consciente na lógica, a gente vê que a probabilidade daquilo não acontecer é muito maior do que acontecer. Então, nós queremos te agradecer muito pela sua presença, pelo carinho, por dividir esses conhecimentos conosco e pedir para você se você pode encerrar essa live com uma prece. Claro, claro. Nós elevamos o nosso pensamento numa prece de gratidão por esses momentos tão especiais que pudemos passar juntos, onde corações amigos se conectaram conosco, de várias partes desse nosso mundo, desse planeta azul. Agradecendo especialmente ao nosso Pai Celestial pelas bênçãos que nos são dadas diariamente, pela oportunidade que temos de servir dentro das nossas possibilidades, da nossa boa vontade, pela companhia dos amigos espirituais que sentimos agora ao nosso redor, penetrando todos os lares, para que em todos os lares este seja um momento de paz, um momento onde a brisa suave do amor do Cristo penetre e onde a sua luz esterilize o ambiente para que estejamos protegidos, em especial, de miasmas espirituais que podem comprometer o nosso bem-estar físico e espiritual. Rogando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelo movimento espírita mundial, pela difusão das luzes e do Evangelho de nosso Mestre Jesus. Que sintamos, neste momento, a irmandade que nos une, que nos conecta como se batêssemos no mesmo coração, que reverbera no amor de nosso Pai Celestial. Irmãs e irmãos amados, que sigamos confiantes, compreendendo que na nossa jornada, mesmo nos momentos mais difíceis, onde atravessamos a noite escura,
que ela será dissipada pelas luzes do novo alvorecer, que já anunciam a chegada de novos tempos, de paz e de serenidade para todos os corações. Que assim seja. Que bom, Ju, que profundo, que bonito, quanto sentimento. Nossa, agradecemos, olha, muitas pessoas agradecendo aqui, olha, amigas suas do coração, essa querida aqui, olha, as pessoas aqui, ó. Então, está sendo, foi maravilhoso, foi, ó, amaram o conselho, que lindo. Então, agradecemos, então, a sua presença. Como é que eu tiro aqui? Tá. Muito obrigada, Ju. Nós continuamos. É um prazer imenso trabalhar com você. Quero que você saiba disso, em parceria. Nós estamos juntas, coração junto, trabalho junto, tudo junto. E nós queremos desejar para você muita luz na sua caminhada, porque você faz muita coisa importante. Então, nós aqui na união dos nossos corações nesse momento desejamos que você continue sendo guiada e iluminada pelos mentores que estão comprometidos com essa tarefa, com esse trabalho, e os seus também, minha linda. Muito obrigada. Não sei se você quer falar alguma palavra final aí. Eu quero agradecer também a oportunidade, é sempre tão bom a gente estar aqui fazendo esse trabalho, né? E mandar um beijo, um abraço carinhoso para todos que estão acompanhando a gente. Eu vi vários nomes de pessoas tão queridas aqui, que me deixaram muito feliz de saber que vocês estão aqui acompanhando o nosso trabalho também, estão aqui vibrando com a gente. Lembre de nos manter nas suas orações, porque nós precisamos, né? É aquela oração coletiva para que todos nnos possamos nos sentir cada vez mais fortalecidos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Nós continuamos juntas, agradecemos a todos que estiveram conosco até agora pelo Facebook. Vocês estão todos sendo envolvidos no abraço virtual, os corações estão entrelaçados. Beijo a todos, boa noite. Tchau, Ju. Beijo, querida. Tchau, tchau, beijo tchau. a todos vocês, aonde vocês estiverem. Foi um prazer. Boa noite.